Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e sejam bem-vindos a esta casa. Amém? Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga ai de mim. Está tudo feliz, está tudo alegre. Amém. Olha, hoje vamos falar sobre 5 perguntas retóricas da Bíblia. 5 perguntas que a Bíblia faz. Mas antes disso, antes de entrar na palavra, quero falar um pouco desse avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, lá num dos 50 estados, chamado Kansas, Universidade de Asbury. Eu já lá tive. Realmente aquilo, pronto, é muito remoto, aquilo lá atrás das montanhas, e pouca gente. Mas naquela universidade, em Asbury, o Espírito de Deus começou a mover-se com os jovens estudantes que iam para a capela, para estarem em oração, para estarem na presença de Deus. Deus começou a mover-se de tal maneira que muitos deles ficaram lá 100 e mais horas, não conseguiam sair, nem queriam sair daquela presença maravilhosa de Deus. Nós já sabemos como é, não é? Nada melhor que a presença de Deus em nossas vidas. E, infelizmente, eu estou a contar isso porque, certamente, de certeza, os médias, enfim, aqui na Europa, Portugal incluído, não falam dessas coisas. Falam de tudo que é más notícias, mortandades, mas dessas coisas boas que Deus está a fazer, eles não falam, porque, na verdade, existe aquele espírito na Europa que é anti-Deus, não aceita Deus, Deus não existe, são ateus, infelizmente. Então, quando há coisas boas, Deus a fazer coisas boas, ninguém fala, não é? É fanatismo, é não sei o que, mas então a gente nem toca nisso. Mas eu quero falar com você, pastor, quero falar, em poucas palavras, aquilo que está a acontecer. Pois, essa unção, esse avivamento, esse mover, essas ondas do Espírito que Deus tem enviado, nós já vivemos avivamentos em África. Nós vimos muita cura, nós vimos muitos milagres, nós vimos muita coisa acontecer com milhões de pessoas. E como Deus move, um dos nossos mestres lá no Instituto Bíblico é um avivalista, sul-africano, mas hoje, faz favor, você é nosso amigo, mas ele está nos Estados Unidos e Deus está a usá-lo poderosamente nos Estados Unidos, mas não nada com ele. Essa coisa aqui da Universidade de Asbury, graças, e da Universidade de Asbury, aconteceu com jovens. Aquilo que nós cantamos de Joel, por acaso nós não lemos a Escritura, mas cantamos, Deus vai levantar jovens. Está a levantar jovens para servir a Deus como Deus quer ser servido. Nada tem a ver com religião. Se há alguém que não gosta da religião, é Deus, não é? E então, amados, e essa unção, essa presença maravilhosa passou da Asbury para muitas outras universidades dos Estados Unidos. Deus disse que ia levantar uma nova geração, jovens, entre os jovens, para fazer coisas tremendas. Amém? Para dar sinal do amor de Deus. Que Deus ama o ser humano. E então, também já passou para Uganda, país em África. Também já está em Israel. E pessoas estão a viajar para lá. Eu tenho mais detalhes, mas não vou falar agora, não há tempo para isso. Mas amigos meus da ilha de Malta, aqui do Mediterrâneo, foram lá para ver. Ele também é biblicista. Ele foi ver para ver, porque uns diziam que é não sei o quê, emoções e não sei o que mais. Então ele e a esposa foram lá e esta manhã ele mandou-me um telegram a explicar-me, não é? Então a coisa está forte. As pessoas estão a fazer fila indiana para entrar naquelas capelinhas, não são muito grandes, nas universidades, para estarem naquela presença. Só que já está acontecendo na rua também. As pessoas já estão a ficar cheias com a presença de Deus nas ruas. E há confissão de pecado, e há, Deus perdoa-me, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado, não é o homem, confessamos a Deus. É o que a Bíblia diz, não é? Então, isto está a acontecer, graças a Deus. E uma coisa que eu achei muito predominante, que eles me contaram, é que não há, ou quase não existe, esse mover do Espírito Santo, dons carismáticos, a cura, a profecia, palavra ciência, palavra sabedoria, amém? E esses milagres
muitos que nós já vimos, até mesmo por telemóvel, pessoas estavam a morrer nos hospitais e tudo. A gente telefonava, ligava para eles, ou eles ligavam para nós, só oração através do telemóvel, as pessoas eram curadas sem que os médicos tivessem explicação. Isso aconteceu N vezes. Mas isso não está a acontecer. O que está a acontecer nesse avivamento entre aqueles jovens é consagração. Consagração e depois passar tempo com Jesus em adoração a Ele. Consagração. E estavam... Na presença de Deus, claro, a gente fala com Deus, estamos em oração, não é? Então, eles ficam lá centenas de horas e não querem sair, não é? Outra coisa que eu achei interessante é que o grupo louvor, porque agora aquilo não para, é non-stop, aquilo não para. Entra um grupo louvor, sai esse grupo louvor, entra outro grupo louvor, sai esse grupo louvor, aquilo dia e noite, sempre andar. Só que uma coisa... Quem não está santificado não entra. Quem não está submisso não entra. Então eles têm um grupo de oração, jovens, é fantástico ver isso. Jovens, quando levanta-se um grupo para ir tocar, não há letras aqui na tela, não há telas, tem que ter no coração, não se lê o que estão a cantar, cantam do coração. E mais, antes de subirem ao palco, eles têm que estar em oração, 1 hora, todos eles, e depois, antes de subir, saem dali, vão para um outro lugar onde há consagração, onde outros jovens oram por eles. E fazem perguntas. Por isso, quando eles vão lá acima, eles estão totalmente entregues ao Senhor. Deus pode usá-los. E coisas tremendas têm acontecido. Eu gosto tanto de ver jovens serem usados por Deus. Uau! Amados, isto não tem nada a ver com religião. Isto tem tudo a ver com o amor de Deus. E nós caminharmos com Deus, nós temos... intimidade com Ele, amém? Então é assim, essa forte consagração. Outra coisa que eu achei interessante, que eu disse ao meu amigo lá de Malta, ele diz que eles têm uma consagração muito forte e também união étnica. Ali não há racismos. Porque eu sou escurinho, porque eu sou mais branquinho, porque... Aí não há nada disso. Somos todos um em Cristo. Eles rebelam-se. Os jovens recusam-se a aceitar esse tipo de espírito, de racismos e não sei o que mais. Nada disso. Então, Deus está a mover-se tremendamente. E o mote deles, o mote desse avivamento, é humildade radical, consagração radical e união ética. E diz esse meu amigo que os jovens com quem ele tem contactado, até foi uma outra universidade, também está a acontecer o mesmo mover de Deus, e quem está a liderar isso é uma irmã nossa na fé, que é piloto de aviação, da Força Aérea Americana, ela e o marido é que estão à frente disso. E ele tem notado que a consagração é passar tempo com Deus. Nós precisamos passar tempo com o paizinho ou não? Nosso pai. Ele gosta. Ele gosta. E nós temos que ter isso no coração. A gente não faz cair o fogo do céu como nós queremos, com as nossas lindas palavras. Mas Deus olha para o nosso coração primeiro, não é? E eu quero que isso aconteça aqui. É muito bom estarmos no avivamento. Aleluia. Muito bem. Dito isto, vamos então às perguntas retóricas. 5 perguntas retóricas da Bíblia. Quem sabe em que livro da Bíblia existem 5 versículos que são 5 perguntas retóricas? Vá, dou aqui um prêmio quem souber. Alguém sabe? Sabem? Eu vou-vos ler e dizer, sabia, pois. É tarde. Eu vou pedir aí o Paulo, por favor, irmão. Ponha Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 35. Paizinho amado, nós estamos gratos por o privilégio de sermos teus, termos a tua palavra, as tuas instruções, sentirmos a tua proteção e o teu favor, a salvação em nossas vidas em Cristo Jesus, Pai. Dá-nos agora entendimento, Senhor. Abre-nos o entendimento para que, ouvindo, possamos ouvir aquilo que o Espírito está a falar à sua igreja, Pai. E que nós possamos crescer para a tua palavra, glorificar o teu nome, Senhor, e sermos úteis ao próximo. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Romanos 8, 31. Vamos lá.
Diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses factos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, com o seu filho, gratuitamente, não é religião, gratuitamente, todas as demais coisas? Já vamos elaborar um pouco sobre isso. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Talvez tu perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou ansiedade? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? 5 perguntas retóricas que nós vamos tentar responder com o mais breve possível. Então, número 1. Que diremos, pois, a essas coisas, no versículo 31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que o apóstolo Paulo está aqui? Pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que o inspirou para escrever. O que é que ele está a querer dizer aqui? A que coisas? Essas coisas, o versículo 31. Desses factos, ok, essa Bíblia diz factos, mas são coisas, não é? Diante dessas coisas, desses factos. Que factos são esses? Que coisas são essas? Essas coisas, esses factos, são os problemas, os obstáculos, as dificuldades que nos surgem na vida. Os nossos problemas, situações desagradáveis que surgem. A gente não quer, mas elas aparecem ou não. Estamos nesse mundo mau, é assim, não é? Essas coisas vêm contra nós. Então, os problemas dessa vida. A fonte dos problemas, a Bíblia é clara, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é? Mas contra espíritos do mal, etc, etc. Ok. Então, a fonte desses problemas, dessas adversidades, dessa maldição, há muita maldição, infelizmente, ainda aqui, nesse mundo, foi o inimigo, Satanás, o diabo. A maior mentira que ele contou às pessoas é que ele não existe. Eu não acredito, ele não existe. Já foste. Ele é o pai da mentira, não é? E ele trouxe sobre a terra, sobre a vida, principalmente daqueles que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo, que servem, que amam o Senhor, de coração puro, coração voluntário, aceitaram o Senhor. Amém? Satanás, o primeiro inimigo. No segundo, o sistema desse mundo é outro inimigo, que muitas vezes proíbe. Há nações que proíbem ser pregado o Evangelho. Eu já tive algumas dessas, não é? Mas também, muitas das vezes, a nossa própria carnalidade. A nossa própria, desculpe o termo, estupidez. Não é? Às vezes tomamos decisões estúpidas, agimos de formas estúpidas. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E cada semente gera segundo a sua própria espécie. Amém? Então, se eu semear respeito, tolerância para com o próximo, adivinha-se o que é que eu vou colher? Respeito e tolerância. Se eu semear ódio, mentiras e coisas contra o meu próximo, adivinha-se o que é que eu vou colher? É um princípio que não falha, estabelecido por Deus. Nós colhemos o que semeamos. Então, e muitas vezes por causa da nossa carnalidade, da nossa estupidez, nós colhemos coisas que nós plantamos por palavras, palavras negativas, coisas que a gente fala, nós colhemos essas coisas e vem para trás. Muitas vezes mais. Olha, você semeia uma semente e você colhe um saco cheio dessas sementes, ou não? Olha aí. E atitudes erradas, falta de respeito, falta de educação, sei lá, essas coisas todas que magoam o próximo, que magoam a Deus, não é? Incredulidade. Eu não creio. Pois não, depois vai acontecer uma coisa e vai dizer, meu Deus. Quando já não souber mais como, não é? Pois, meu Deus. E é assim, amados. O sistema deste mundo, a carnalidade e o inimigo das nossas almas podem parecer muito grandes ao ser humano aqui na Terra, principalmente aquele que vive sem Deus. Problemas difíceis, como é que eu vou dar a volta a isso? Como é que vou safar? Mas para Deus são coisas pequenas, não é? São coisas pequenas.
esses obstáculos, muitas vezes nós não sabemos como resolvê-los. Situações que eu não sei como vou sair dessa. Não é? Mas nós que temos Deus, podemos clamar a Deus ou não? Porque sabemos que Ele está aqui para nos ajudar, para nos apoiar. Amém? Porque para Ele, por maior que sejam esses problemas, nos pareçam ser grandes em nossas vidas, para Deus é ínfimo, não é? Olha, eu sou da África, então vou-vos contar uma historiazinha da pulguinha e do elefante. Eu já contei aqui, não sei se lembram, a história da pulguinha e do elefante. A pulguinha tinha que passar de uma margem para outra de um rio, havia muita tempestade, vento muito forte, a ponte era sacudida pelas ondas das águas, pelo vento forte, e a pulguinha disse, não, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu tenho que ir para o outro lado, para outra margem. E veio um elefante. Veio o elefante e a pulguinha disse, seu elefante, você vai passar para o outro lado? E o elefante disse, vou. Queres boleia? Ele disse, quero. E ela saltou aqui atrás da orelha do elefante. O elefante atravessou aquele rio todo. Chegou ao outro lado. Pronto, já estás a salvo, pode sair daí. E a pulguinha desceu e disse para o elefante, pois é, nós dois vencemos, é? Pois é. Irmãos, nós somos a pulguinha, Deus é o elefante. Com Ele nós vencemos sempre. Coisas que nós não conseguimos vencer na nossa força, na força dele nós vencemos, certo? Amém? Deus não falha. Deus é bom. Então, Deus já tem tudo planeado. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. E Ele já tinha planeado, traçado a nossa vida, segundo os seus planos, para nós. O problema é que nós muitas vezes nascemos para esse mundo e depois são-nos ensinadas certas coisas, nós vivemos outros planos. Amém? E, eventualmente, lá na frente, Deus, com as suas engenharias, sua sabedoria, até que pode se revelar a nós e nós somos salvos. Olha, eu sou um desses. Não é? E nós somos salvos e aceitamos o Senhor. Eu quero aqui o rei Davi, rei de Israel, Davi, salmista, poeta, profeta, rei, ele escreveu o seguinte, em Salmos 139, versículo 16. Salmos 139, 16, diz assim. Ele fala com Deus. Ele diz, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não estava formado sequer. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Não é? É tremendo isso. Eu vou ler outra tradução. Teus olhos viam o meu embrião, isso traduzido do hebraico, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, no livro do Senhor, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, antes de existir, Deus já nos conhecia. Antes de Ele criar o mundo, a criação do mundo, Ele já nos tinha no coração, já sabia. Nosso Deus é assim. O profeta Jeremias diz assim, Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Ok? Diz assim, a palavra de Yahweh chegou a mim com a seguinte convocação. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o tinha escolhido. Já o conhecia. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Uau! Só Deus mesmo para fazer isso, não é? O apóstolo Paulo, São Paulo, diz o seguinte, Gálatas 1, versículo 15. Gálatas 1, 15. Diz assim, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Deus separou antes de ele nascer, e me chamou pela sua graça. E continua. Antes de nascer, já Deus o tinha chamado, Deus tinha planeado a sua vida, certo? E Deus tem planeado a sua e a minha vida. Ele tem um plano para nós. Muito bem. Deus fez isso consigo, comigo, com todos nós, aqui, porque a Bíblia diz muito claramente que Deus não faz distinção, Deus não faz acessão, amém?
de pessoas. Deus não tem parcialidade com ninguém. Não existe parcialidade com Deus. Eu gosto mais deste do que daquele. É porque, não. Deus ama todos da mesma forma. Ele é o melhor pai do mundo. Amém? Deus. E o nosso amigo Pedro, o apóstolo Pedro, aprendeu isso. Ao contrário do que dizem, ele nunca foi o primeiro Papa, nem nada disso, mas ele foi um dos líderes, um dos 12, aliás, um dos 11, mais tarde 12. O 12º apóstolo foi o falso, né? Que vendeu Jesus, e que anos mais tarde Deus chamou outro, para ficar no lugar dele. Sabe quem era? O apóstolo Paulo. Não é esses outros que dizem lá a Bíblia, Paulo. Mas enfim, Atos 10, 34. Diz assim, aqui Pedro pensava que o batismo do Espírito Santo é só para os judeus. Os gentios, os não-judeus, não tinham direito a essas coisas de Deus. Olha a religião. É a religião, não é? Mas um dia ele viu também os gentios a serem batizados pelo Espírito Santo, a profetizarem como profetizavam os judeus, tudo debaixo do Espírito, do mesmo Espírito, debaixo de Deus. E ele escreveu o seguinte, Atos 10, 34. Ok? Ele, vindo essas coisas, admirou-se. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não tem gatinhos de luxo. Eu gosto mais de ti. Não. O amor de Deus é intenso para cada um. Até mesmo aqueles que dizem que odeiam Deus, que Deus não existe, que não sei o quê. Até esses Deus ama. Essa é a sua natureza. Deus não odeia, Deus ama. Amém? Essa é a natureza de Deus. Oh, que paizinho que nós temos. Maravilhoso. E então, Romanos 2, versículo 11, assim é que é. Romanos 2, 11, diz o seguinte. Porquanto Deus nos escolheu nele, Jesus, antes da criação do... Essa Bíblia é essa? Onde é que eu vou? Estou perdido. Sim, porquanto Deus não existe parcialidade alguma. Não existe parcialidade. Eu estava a saltar aqui. Não há parcialidade. Deus ama, ponto. Não é castigo de Deus. Parece que Deus está lá em cima no céu com uma marreta, à espera que a pessoa peque para levar nas unhas com a marreta. Meu Deus faz isso. O Deus religioso faz, o meu não. O meu é Pai. Amém? Efésios 1, 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, agora sim. Antes da criação do mundo, ou da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o plano de Deus, para si e para mim, é que nós sejamos santos. Santo não é rato de altar. Santo é ser separado para andar com Deus, para servir Deus, para ser feliz. Amar os seus irmãos e, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas. É a cruz, olha. Essa parte vertical aponta para Deus, para cima. E é mais longo, ou seja, é mais importante, não é? É amar a Deus sobre todas as coisas. A parte horizontal, amar ao próximo como? Não é dar com uma reta na cabeça. Amar, amém? Ok? Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha planeado, já fez um plano para a sua vida. E esse plano é para que nós pudéssemos ser santos e estarmos irrepreensíveis na sua presença. Infelizmente, muitos ainda não chegaram lá, outros vão chegar, outros já chegaram, graças a Deus, amém? Outros estão a caminho para chegarem a essa situação. E Deus já tinha planeado isso, como eu disse. E para todos aqueles que estão perto, aqueles que já aceitaram Deus, eles vão reconhecendo cada vez mais e mais. Que é assim que nós devemos viver, amém? Para o Senhor nosso Deus. Agora, amados, se Ele planeou tudo isso para nós, não acham que Ele também conhece os problemas e as dificuldades que nós temos que enfrentar? Se Ele conhece, não é? Se Ele sabe, nada que nós, não existe maneira de nos escondermos dessas coisas dele, Ele sabe. E Ele sabe muito bem que nós teríamos de enfrentar certas situações na vida, certas dificuldades na vida, teríamos alegrias na vida, teríamos, sei lá, tudo, Ele sabe. Para Ele não há novidades. Esse é o nosso Deus, não é? E Ele já fez provisão para nós vencermos nessa vida. Por isso mesmo. Ok? Então, como é que eu, como crente, devo agir no meu dia a dia?
não é? Quando conheço a palavra de Deus. Há crentes que não conhecem a palavra de Deus, outros conhecem. E se eu conheço a palavra de Deus, eu sou responsável por aquilo que eu conheço, ou não? Então, há certa maneira de agir, certo? Amém? Não só para Deus, como as leis do país também. Temos que obedecer às leis do país, senão somos multados, ou não? Ok? Mas com Deus, ainda mais porque é para nosso bem. Ele sabe que nós devemos agir, e Ele diz lá na sua palavra, segundo as instruções da sua palavra. A fé vem por quê? Ouvir a palavra. Vem pela palavra e ouvir a pregação da palavra. Então, para eu ter fé, tenho que ouvir a pregação da palavra como vocês estão a ouvir hoje. Vocês estão a receber fé. Além de receber informação espiritual, estão a receber fé. Então, eu como crente que tenho fé, eu vou agir nessa fé. É assim que Deus espera. Deus não quer que eu seja religioso. Deus não cumprir todos os mandamentos, mais algum. Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Deus fez os mandamentos, deu os mandamentos aos homens, através de Moisés, lá no Sinai, os 10 mandamentos e outros mandamentos, para dizer ao homem, olha homem, na tua força não consegues. Tu não consegues cumprir com esses mandamentos. Podes cumprir alguns, falhas num só, falhaste em todos. Porque eu sou Deus. Eu sou puro. Eu sou perfeito e vocês não. Ou seja, e como vocês não conseguem guardar todos esses mandamentos na vossa força, na vossa fé mental, então eu vou vos dar um Salvador, porque para vocês andarem comigo precisam ser salvos. E deu seu Filho, não foi? Para nós aceitarmos e nascermos de novo e começarmos a entender as coisas de Deus. É por isso que ele diz em Gálatas 3:11, Gálatas capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz o seguinte, diz assim, e portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Esqueça, ninguém perante Deus é justificado pelos mandamentos. Pois o justo viverá pela fé. Fé. Que fé é essa? Há vários tipos de fé. Há a fé natural e a fé espiritual. Esse aqui refere a fé espiritual que vem por ouvir a palavra de Deus. Fé natural, eu ponho-me aí na parede do autocarro, saio daqui por 15 minutos, vem o autocarro, e não está lá o autocarro, mas se eu esperar, eventualmente aparece o autocarro. E por isso eu estou lá, fico lá à espera, não é? Isso é fé natural. Fé natural, alguém passa um cheque e assina, aquele bocadinho de papel, você aceita o cheque e fé natural diz que você tem dinheiro. Se o cheque não der assim um salto a gafanhoto para trás, não tem cobertura. Isso é fé natural. Estou a falar fé espiritual, fé que vem por ouvir a palavra de Deus. Oh Deus, que coisa maravilhosa. E por isso quem anda, o justo que vive da fé, fé vem do hebraico a palavra confiança, eles não têm a palavra fé, os hebreus. Confiança em Deus, não é fé em Deus, é confiança em Deus. Você confia em Deus? É a mesma coisa que ter fé em Deus, amém? Então nós confiamos em Deus ou não? E se nós confiamos em Deus, olha o resultado, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas? Todas. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas. Porque essa fé permite que Deus haja em nossas vidas, porque nós confiamos nele. Deus não invade a vida de ninguém que não quer a Deus. Mesmo ele precisa de Deus, mas ele não vai invadir. Ele precisa ser convidado. Amém? Aceito de livre vontade, sem que ninguém torça o braço da pessoa para aceitar Jesus. Nada disso. A pessoa sente o amor de Deus, sente que ele morreu para o salvar, para que ele não fosse eternamente perdido. E então vem, Senhor, entra na minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador. A religião ensina outra coisa. Não, mas você tem que aceitar Jesus para nascer de novo. O que é que nasce de novo? É o seu corpo? Não. É o seu espírito. Que até então estava morto por causa do pecado original. Estava morto. E quando você aceita Jesus, o seu espírito começa a viver para Deus de novo. Não é? E aí você começa a ter uma fome de Deus, das coisas, quer conhecer mais, quer saber mais, quer aplicar mais na sua vida. E Deus vai estar lá. Primeiro o leitinho, é um bebezinho, né? É o leitinho da palavra, não vem logo com aquelas teologias pesadas.
não é? Não, é aos poucos, ele vai alimentando, deixa ser bebê, vai crescendo, amadurecendo espiritualmente, glória a Deus, e eventualmente Deus começa a usar para a sabedoria que temos, para aquilo que aprendemos dele. E tem outra, Salmos 34, versículo 19. Salmos 34, 19, o rei Davi diz assim: muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor livra de algumas delas. De todas. Amém? Não é? Muitas são as aflições do justo. Quem é justo? Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé, que vive pela fé em Deus. Amém? O Senhor o livra de todas, quê? Aflições. Põe essa prova na sua vida, a ver se Deus está a mentir. Ele faz isso. Às vezes nós passamos problemas, como eu disse há pouco, a nossa carnalidade ou a nossa estupidez, ou sei lá, escolhas erradas que tomamos, e nós depois vamos colher aquilo que nós semeamos. Mas mesmo assim, se nós Deus, enganei-me, Senhor, perdoa-me, Pai, Deus, tira-me dessa situação. Ele começa a agir na nossa vida de tal maneira que aquilo deixa de ser pesado para nós, e quando nós nos lembramos da dificuldade, onde é que já passou? Nem notei. Deus age assim, porque Ele nos ama. Amém, queridos? Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e depois desceu do céu o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus falou através daquela nuvem que é a presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus, ouviu-se aquela voz do Pai: este é o meu filho em quem me comprazo. Não é? Satanás estava dizendo: nasceu o Filho de Deus, nasceu o Filho de Deus, nasceu o novo rei, mas quem é ele? Quem é ele? Não é? Os reis magos, quando foram ver o rei Herodes, o rei Herodes disse: me dizer que onde está esse Jesus? Eu também vou lá adorá-lo. Ele queria matá-lo, porque é concorrência, não é? Rei sou eu, que é rei, não é? Então mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Sabem da história, não é? Satanás, mesmo assim, não sabia, mandou matar todos os rapazes, bebés, de 2 anos para baixo. A ver, porventura ia também atingir Jesus. Só que eles fugiram para o Egito. Depois voltaram. O anjo disse: agora podem voltar, o rei já morreu, está lá outro, voltem para Israel. E eles voltaram. À idade dos 30 anos, que é, hoje em dia é 21 anos, né, de idade, 18 anos de idade, somos tidos como maiores de idade. Naquela época, 30 anos. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, desceu o Espírito Santo em forma de pomba, ele foi batizado no Espírito Santo, e Deus disse, para que todo o mundo ouvisse, incluindo Satanás e os seus demónios: este é que é o meu filho, em quem me comprazo. Este é que é o filho, Pai, nós andamos à procura, agora já sei. E o Espírito Santo até levou Jesus para o deserto, guiou Jesus para o deserto, para ali confrontar Satanás, ou não? A Bíblia diz que Satanás veio para tentá-lo com 3 perguntas. Tentou no corpo, na carne, tentou na alma e tentou no espírito. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. Aonde? Na palavra de Deus. Está escrito. E nós confrontamos na nossa situação. Está escrito, Senhor, eu aceito a Tua palavra, é isso que eu aceito na minha vida. Não aceito essas coisas contrárias contra mim. Senhor, dá-me sabedoria. Nessa sabedoria eu tiver que ir pedir perdão a alguém, é isso que eu devo fazer, para que Deus possa agir. Por mais que nos doa, não é? Amém, queridos? Para nós termos vitória. Muito bem. Graças a Deus. Porque Deus tem coisas boas para si e para mim. Está escrito. Então, é assim que nós devemos vencer os problemas e as situações e circunstâncias que se levantam em nossas vidas. Declarar a palavra de Deus, falar. Não só crer, porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Eu tenho muita fé, mas não faz nada com a fé, não vai valer essa fé toda. Mas vale um bocadinho de fé mais pequena e fazer algo com essa fé, para que me traga resultados na minha vida, não é? Então, fé sem obras é morta. Não devemos ter apenas a palavra de Deus escrita nas nossas Bíblias, mas devemos tê-las em nossos corações. Porque na hora que eu preciso, se calhar a minha Bíblia está lá em casa, eu não estou em casa, não é? Na hora que eu preciso, não tenho tempo para abrir o meu telemóvel e lá o app da Bíblia ver a Escritura. Eu preciso, de repente, assim, e se eu tiver a palavra no meu coração, eu simplesmente declaro essa palavra. Está escrito em nome de Jesus. Pai, eu falo a promessa que Deus tem para mim. E ali
Deus pode operar a nosso favor ou não. Estamos em concordância com Ele. Aleluia. Então, graças a Deus. Temos que ser submissos à palavra. A segunda pergunta. Romanos 8:32. Diz assim. Romanos 8:32. Ok? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A coisa mais difícil para Deus, a coisa que Deus teve que se esforçar mais, sofrer mais, sentir mais dor, para Deus foi conseguir a salvação para nossas vidas. Ele criou-nos, já para andarmos com Ele, mas Adão lá fez as das dele, né? E morremos espiritualmente, agora temos que nascer de novo. Então, o plano que Ele traçou para conseguir de novo essa salvação, para que nós tivéssemos vida eterna, foi a coisa mais difícil que o paizinho teve que fazer. Conseguir a nossa salvação. Agora, vocês não acham, amados, se Deus fez o mais difícil e que já conseguiu, que Ele também não nos vai cuidar dessas coisinhas que se levantam nas nossas vidas? Se Ele fez o mais difícil, que é a nossa salvação, que Ele não vai agir a nosso favor para trazer solução sobre essas coisas que se levantam contra nós? Amém? Amém, queridos? Deus quer fazer isso, mas nós temos de dançar com Ele, a música dele. Não é dançar outra música, é dele, a música dele. Amém? Não danço com o diabo, isso então muito menos. E então, olha. E muitas vezes Ele resolve a situação, Ele pega-nos na mão, diz assim, vem comigo, essa situação, Ele não tira, não afasta do caminho. Pega na nossa mão e atravessamos o problema de ponta a ponta. E você olha para trás e diz, uau! Uau! Não foi assim tão difícil como eu pensava. Afinal, por não, o elefante de Deus estava lá conosco, não é? Era assim. E nós temos muitos testemunhos que podíamos contar aqui. Porque se Deus não poupou o seu próprio filho, o melhor que Ele tem, Ele não poupou por amor a si e a mim, por amor à humanidade, não é? Mas antes o entregou. A única maneira de trazer salvação para si e para mim era entregar o melhor que Ele tinha, o seu filho. E Ele entregou ou não? Então, se Ele fez isso, você acha que Ele não vai resolver os problemas na sua vida? Você acha que Ele não vai ajudar? Agora, você tem que dançar a música dele. Com certeza. Amém? Então, os ensinamentos mais importantes da palavra de Deus não é a vida de Jesus. A vida de Jesus. Estes não são os ensinamentos mais importantes da palavra de Deus. Os ensinamentos mais importantes da palavra de Deus são a sua morte e a sua ressurreição. Foi dali que veio, que surgiu a salvação para a humanidade. Para que nós pudéssemos ter eternidade com Deus. Já falámos sobre eternidade semana passada. E isso é só aqui um complemento. E através dessas verdades, você e eu recebemos a vida eterna de novo, como já tinha Adão e Eva, e a perderam. De repente viram que estavam nus, porque a glória de Deus que os cobria levantou-se, não é? E Deus dá-nos nessa terra já vida e vida com abundância, sucesso, vitória, paz do coração. Amém? Eu lembro de um missionário austríaco, amigo, que estava a sentir, vivia nos Estados Unidos. Ele esteve connosco aqui em Aveiro também. Sentiu a sua chamada para Sarajevo. Naquela altura havia guerra, não é? Eu não sei se ele disse, não, aquilo está mal, aquilo lá é guerra, não sei o quê. E eu disse para ele, olha, desculpa, mas é assim, Deus está a mandar para Sarajevo. Então, se tu queres paz na tua vida, é tu ires para onde Deus te manda. É tu ires para onde Deus te manda, porque no meio da guerra mesmo, ali tu vais ter mais paz, porque tu estás a fazer o que Deus te mandou fazer, vais ter paz no coração. Não fujas como o outro Jonas, né? Para o Hawaii, lá na praia, estou a sofrer por Jesus. Não, vai onde Deus te manda. Amém, queridos? E caminha com Deus, com Deus não se caminha com o pé atrás. Sabe o termo português, pé atrás, né?
Nós confiamos 100% em Deus. Ele falou, Ele pôs no nosso coração. Ainda hoje eu dizia para um jovem, não vais na história, vêm pessoas que começam a profetizar sobre ti, profecia, atrás da profecia, não sei o que mais, e tu nunca, nem sequer passou pela cabeça aquelas coisas. Amém, Deus falou comigo. Não. Porque Deus não te vai dizer nada a ti que Ele já não tenha dito no teu coração. Normalmente, 99 vezes, casos de 100, a profecia é uma confirmação que você já tem alguma coisa lá no coração, vai confirmar. Amém, queridos? Porque há muita gente aí que come feijoada às 3 da manhã e depois tem essas revelações. Tem que ter cuidado. Amém, queridos? Pronto, então. E se nós formos crescendo na palavra, espiritualmente, Deus vai nos abençoando. Ninguém confia, como eu disse, 100 euros uma criança de 10 anos. Ninguém confia, como eu disse outra vez, o volante do carro a conduzir na autoestrada a uma criança de 10 anos. Pois não. Por quê? Porque não está capaz. Deus também não vai confiar a bênção se nós não somos capazes de usar bem aquela bênção. É vai usar uma bênção. Se nós estragarmos a bênção e não fazemos aquilo que era suposto fazer com aquela bênção, esqueça-se. Você vai ter que crescer um pouco mais para aprender. Deus não vai dar para estragar. Amém? Deus vai dar com uma ideia que você já sabe o que é que deve fazer. Mas, quando você vê com dinheiro, perde a cabeça. Vou comprar isso e vou comprar aquilo. E os planos de Deus já passam. Não interessa. Cuidado nisso, que você não vai ser abençoado mais. Vai passar um tempo. Você vai ter que crescer. Amém, queridos? Ok? Ainda me amam? Meu Pai do céu, hoje vou levar aqui pedrada. Eu dizia lá num andar, não sei que andar é aquele 12º, 14º andar no hotel, White Hotel em Gibraltar. Fiz lá uma conferência lá no hotel e Deus deu-me palavras duras. Eu pregava em inglês e estava uma moça, uma irmã na fé, que punha em espanhol. Eu disse coisas duras. Eu lembro que eu olhava da janela lá de cima e via o Queen Mary, lá o barco, o paquete de passageiros, estava lá na altura. E eu disse, irmãos, alguém que me ama, arranja-me aqui um cesto e uma corda, fazer como fez com Paulo, não é? Paulo teve que subir no cesto e uma corda e escapar, porque senão, às vezes é necessário, Deus quer que a gente faça isso, não é porque eu tenho gosto de fazer isso, mas tem que ser obediente. Agora, se Deus me salvou, se Deus me remiu, através do seu filho, coisa mais difícil que ele teve que fazer, amém? Será que eu posso ter a certeza que Ele também vai resolver os meus probleminhas, vai me ajudar, vai estar comigo? Com certeza. Amém? Com certeza. Ou não é? Aqui ninguém treza, pois não. Terceira pergunta. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Terceira pergunta. Estamos a caminho do fim. Ok? Diz assim a pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus, aceitou Jesus na sua vida. Quem vai intentar acusação? Podem acusar. Pode até roubar a sua alegria, mas não vai conseguir mais nada. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É uma coisa que as pessoas gostam muito, é julgar os outros. Ou não é? Não, nessa igreja não, é só lá na outra igreja, lá do outro lado da rua, tem lá uma igreja. Eles acusam-se uns aos outros. Aqui não. As pessoas gostam de se acusar. Porque esse que pensa que é o pastor que pensa que é o pastor. É na outra igreja só, né? E assim, amados, é Deus quem nos justifica. Se nós estamos no caminho reto com Deus, quem nos justifica é Deus. Eu não tenho que provar nada a ninguém. É Deus quem me justifica. E Deus vai mostrar àquelas pessoas como é que é. E elas vão ver que fizeram erro. Não sei se vão ter coragem para vir pedir perdão, mas vão saber que erraram. Amém? Então, afinal, quem é o nosso inimigo? Quem é que se levanta conosco? Quem é que nos acusa? Satanás, é o diabo. E ele usa pessoas para o fazer também contra nós, ou não? Ele influencia pessoas para julgar. É por isso que eu só vou ler uma escritura, não podia ler mais, mas escritura de Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu, um anjo a falar, que dizia:
Agora chegada está a salvação. Oh, glória. Deus ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado direito de Deus Pai. Está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos, quem é o acusador dos nossos irmãos? É Satanás, o diabo, não é? É derribado, perdeu o poder. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha só, ele acusa-nos. E depois toca em pessoas para nos acusar também. Não é? Porque é assim, porque eu não concordo, porque não sei o quê, não é? A gente sabe. E então, ele acusa-nos perante Deus, mas Deus justifica-nos, ou não? E está Jesus ao lado, à direita de Deus Pai, e levanta a sua mão e mostra a chaga. Deus tem 5 feridas, que quando ressuscitou, Deus deixou lá as marcas. Porque são as marcas da aliança eterna. E Deus diz, o inimigo está a acusar a si, porque ele fez ou ela fez assim. Jesus levanta-se e diz, Pai, paguei o preço por ela. Paguei o preço por ela. O inimigo cala a boca. Não tem mais para onde acusar. Amém? Por isso, não se deixe condenar. Não entre em condenação. Deus ama-o. Tire essa condenação fora do seu coração, da sua mente. Tenha paz no seu coração. Amém? Porque Deus não está zangado consigo. Deus ama. Sim ou sim? Ok. 1 João 2, versículo 1. 1 João, o apóstolo do amor. Capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim, meus filhinhos, você e eu, nós estamos em Cristo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, olha, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele, como nosso advogado, levanta-se, Pai, paguei o preço. Olha aqui ao meu lado, olha aqui, olha nos meus pés, paguei o preço por ele. O inimigo cala-se. Amém? E por que isso acontece? Porque ele nos ama. Não entre em condenação, não se condene, porque isso Deus não quer. Deus quer que você tenha paz. Amém? Viva bem, apesar das opressões, apesar das dificuldades dessa vida, tenha paz. Viva com Deus. Então, por quê? Porque o meu acusador não é Deus. O meu acusador é o inimigo da minha alma, não é? Que não quer, de modo algum, que eu caminhe com Deus, que ele arrancar-me desse caminho, como ele queria fazer com Jesus. Ele não queria que Jesus servisse a Deus, cumprisse com o plano de Deus para o seu ministério terreno e trazer a salvação. Por isso ele foi lá no deserto tentar Jesus, ou não? E Jesus diz, está escrito. E você deve dizer, está escrito. E fica firme em Deus. Amém? Não vale a pena bater com a mão no peito, para amanhã faz o mesmo e pior. Não, você está crescendo na palavra, está cada vez mais igual a Jesus e cada vez menos igual a si próprio. Sim ou sim? É assim que o Senhor opera em nós. Porque se existe pecado na minha vida e eu não confesso esse pecado, como diz lá em Provérbio e Eclesiastes também, eu não confesso, eu vivo com pecado escondido, aqui no secreto do meu coração, ninguém sabe. Eu vivo com isso e estou entre os irmãos, é um grande disfarce, está tudo bem, mas como está, meu irmão? Tudo bem. Aldrabão, o teu coração não está bem, não, mas pronto, não é? Está tudo bem, eu escondo o pecado no meu coração, eu estou a dar direito ao inimigo levantar acusação contra mim. Mas se eu confessar o meu pecado a Deus, como diz a Bíblia, lá em João 1, versículo 9, 1 João 9, que se eu confessar os meus pecados a Deus, eu errei, Senhor. Eu desobedeci, Senhor. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só, e nos purificar de toda a injustiça, não é? Olha aí. Se eu confessar os nossos pecados, amém? A Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque nenhum homem tem poder para perdoar pecados. O poder que eu tenho para perdoar pecados a outras pessoas é o mal que eles me fazem a mim e depois me vêm pedir perdão. Certo? Mais nada. Amém? Os pecados, quem perdoa é Deus. E Ele não perdoa só, Ele purifica-me de toda a injustiça, para que Ele possa olhar para mim e eu fico irrepreensível na sua presença. Esse é o meu Deus. Esse Deus eu tenho tempo para Ele. Então, é assim.
E a coisa mais bela em tudo isto é que Deus, o nosso Pai, é o justo juiz. Amém? Há pessoas aqui que julgam outras pessoas, acham-se juízes, mas nem sequer foram nomeados para serem juízes. É o seu próprio raciocínio, é o seu padrão de pensamento, é a sua maneira de ver as coisas, e julgam por aí. Nunca se compara assim com outra pessoa igual a si. Se ela é mais espiritual, se ela é menos espiritual, nunca se compara. Se você quer se comparar com alguém, compare-se com Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Senhor e Salvador. E se não estiver igual, é tempo que você faça coisas na sua vida e exerça a palavra de Deus na sua vida para ser mais igual a Ele. Amém? Ok? Então, porque Jesus é meu advogado, Jesus é o meu irmão mais velho, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, não é? Ele ama os seus filhos. E o inimigo, você e eu, temos aquele que habita em nós, que é muito mais poderoso que aquele que anda aqui no mundo a querer fazer confusão, não é? Não é? Então, o lugar de Satanás na sua vida é amarrado, controlado pela palavra de Deus debaixo dos seus pés. Amém? Eu já vos contei isso muitos anos atrás, tanto em Lisboa como em Gibraltar, em outro lugar. Eu ouvia em Gibraltar, ouvia em inglês. O artista falou comigo em inglês. I'm going to kill you. Eu odeio-te, Satanás. Eu vou-te matar. Eu digo, vá, chuta o mais forte que tu tens aí. Porque estou debaixo do sangue de Jesus, a mim não me vais tocar. Já foi uns anos atrás. E nós temos que ter essa atitude, irmãos. Não podemos ter medo. Amém, irmãos? Ficar firme no Senhor. Porque Ele tem coisas boas para si e para mim. Ou seja, Deus mostra-me claramente. É como se Ele estivesse a falar comigo. Ele diz assim, calma, filhote. Calma, filhota. Ele ama-nos. Calma. Não entres em parafuso. Não fique ali que nem uma barata tonta, não saber o que fazer, onde ir, corre ali as voltas. Calma, não é? Porque eu estou a cuidar de ti. Você acredita que Deus está a cuidar de si? Vê-o cuidar? Não vê. Mas acredita? Glória a Deus, Ele está a cuidar de nós. Eu estou a proteger-te. Tu não entendes porque as minhas coisas são mais altas. E as coisas que eu faço, tu não tens conhecimento dessas coisas. São mais altas, mas eu estou a trabalhar a teu favor. Então descanse nele, confie nele, amém? E ele tudo vai fazer. Eu já vos contei que eu uma vez fui levado em Angola, no tempo da colónia ainda, fui levado pela DGS, pela PIDE, vieram-me lá buscar no meu acampamento, que estava a fazer prospecção, levar porque naquela zona, é a zona quando Cubango, uma parte que na altura havia muita guerra, muita coisa. Os carros militares iam pelos ares, com as minas antipessoais, essas coisas todas, carros de comerciantes, mas os meus estavam a fazer a prospecção, os meus caminhões, os meus Land Rovers, os meus jipes, nada. Então vieram buscar, e acusaram-me como suspeito de malfeitores. Agora, explicar a eles que eu todas as manhãs eu faço a minha oração. Todas as manhãs eu saúdo os trabalhadores, depois de fazer a chamada, a ver se eles estavam presentes ou não, saúdo e lhes digo que Deus os ama. Vai explicar isso um homem como esse? Não vai entender. Mas foi o que aconteceu, irmãos. Nunca tive algum problema, graças a Deus. Amém? Nunca. Então, nós temos que confiar nesse Deus. Quarta pergunta. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Quarta pergunta. Quem os condenará? A nós, que somos crentes, somos filhos de Deus. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Ele intercede. Aquele fez aqui, aquela fez assim. E Deus, Jesus está lá para interceder por nós. Amém, queridos? Ele está lá para interceder por nós. Por isso, o nosso inimigo não leva a melhor. Agora, o único justo juiz em todo esse universo é Deus Pai, não é? É o Senhor. Ele é o único justo juiz. Para já, aqui na Terra, para ser juiz, tem que se estudar para isso, tem que ser reconhecido pelas entidades para isso, tem que ser nomeado para isso, e quando vai julgar no tribunal, vai julgar alguém, já viram com certeza em tribunais, quando entra o juiz, toda a minha gentinha se levanta. É a autoridade que tem um juiz, ou não?
Amém? Esse vai julgar. Agora, os homens aqui falham, mas Deus não é falho. Deus não falha. Ele é o justo juiz, ele está no seu alto e sublime trono. Amém? Ninguém mais se assenta naquele trono senão ele. Ele é o justo juiz. E é quando vê a mão do Senhor Jesus, Pai, esse é nosso. Paguei o preço por ele, meu sangue jorrou por ele, minha vida dei por ele, etc, etc. O inimigo cala-se. E Deus diz assim, próximo. E vem o próximo. Pai. Vira a página. Próximo. Jesus intercede por nós, ou não? Olha, Pai, aquela pessoa está a pensar em fazer coisas, pecar contra ti. O Espírito Santo sabe ou não sabe? Ele sabe os nossos pensamentos. Então, Jesus fica logo entre, Senhor, eu peço por ele, Pai, que ele não caia em tentação. Ser tentado não é pecado, cair em tentação é que é pecado, não é? Senhor, eu oro, Pai, eu oro. E está lá a interceder por si e por mim, a nosso favor. Nós nem sequer sabemos. Muitas vezes passamos perigos assim, mesmo pertinho de nós, nós nem sequer sabemos que o perigo estava lá à nossa espreita. Mas Deus nos livrou. E tudo bem, correu tudo bem. A viagem, foi ótimo, SPTO. Nós não vimos que estava lá à espreita, né? Para acabar conosco. Deus protege-nos. Deus é maravilhoso, nosso paizinho. E Jesus assenta-se à direita do Senhor. E para tal, ele teve que pagar um preço. Ele teve que ser obediente ao Pai. Ele teve que fazer homem. Nascer de mulher, porque o homem pecador nasce de mulher, certo? Teve que fazer carne. Teve que andar no nosso meio, nós pecadores, não é? Sem pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, como é que ele morreu na cruz? Sabe como? Quando ele estava pregado na cruz, um certo momento, quando ele disse, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado separa o homem de Deus, não é? O pecado do mundo caiu sobre ele naquele momento, e Deus separou-se dele. Então todo o pecado, o seu, o meu, passados, futuros, presentes, toda a gente caiu sobre um peso enorme, caiu sobre Jesus. Amém? Então sim, ele tinha pecado, podia morrer ou não? Porque sem pecado ninguém morre. E ele morreu na cruz. Então, através dessa morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão, ele pôde se assentar à direita de Deus Pai, porque ele cumpriu com fidelidade o melhor que ele sabia, os planos que Deus tinha traçado para a sua vida. Amém? E Deus tem um plano para si e para mim. Amém? Cabe-nos a nós saber quais são esses planos. Quinta pergunta, Romanos 8, 35. Já estou no fim, quase. São mais 2 horas, eu termino. Romanos 8, 35. Não, estou brincando. Romanos 8, 35. Diz assim. Ok, diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Uau! É forte. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Alguma dessas coisas tem um poder suficiente para nos separar do amor de Cristo? Do amor que Cristo tem por nós? Nós até podemos dizer que amamos a Deus, mas por causa dessa coisa podemos até deixar Cristo ou não. Mas Ele nunca nos vai deixar. Ninguém, essas coisas não nos separam. E é curioso que ele usa isso, a tribulação, a angústia, a perseguição. Eu vou-vos dar o significado rápido sobre número 1. Tribulação significa pressão, desconforto extremos na vida. Tribulação, dificuldades extremas na vida. A gente nem dorme à noite. Como é que vai ser? Como é que vou fazer? Oh, é muita dor, é muito choro. Amém? Bom, não nos consegue separar do amor que Ele tem para conosco. Angústia significa aflição, preocupação em extremo, super preocupado. O português, eu gosto de português, porque o português diz preocupado, pré-ocupado. Ou seja, antes de acontecer, eu já estou ocupado a pensar que isso vai acontecer. Então fico, como é que vai ser? Ei, calma. Deus é por nós. Amém, queridos? Então, aflição, essas coisas também não nos tiram do amor de Cristo. Número 3, perseguição. Perseguição significa desacordo, pressão,
extrema por pessoas que não concordam conosco, que não gostam de nós. Amém? Mas sabe uma coisa? Aprendi com Jesus. Nós temos que amar a todos, até mesmo as pessoas que nós não gostamos. Dá para entender? Número 4, fome. Extrema falta de comida. Olha aí estes tremores de terra, essas coisas horríveis estão a acontecer para esse mundo fora. Não tem comida para as crianças, não tem nada. Isso também não nos separa do amor de Cristo. Mas se Deus fosse tão bom, as crianças... Deus não tem nada a ver com isso. É outro que faz isso, porque Ele é que manda nesse mundo, porque os homens preferem Ele do que Deus. Os homens preferem servi-lo a Ele, fazer as suas vontadinhas a Ele, mentirem, enganarem, corromperem-se, etc, etc. São as coisas dele. Amém? Depois as coisas acontecem, mas onde está? Se Deus é tão amoroso, Deus não tem nada a ver com isso, deixe Deus em paz. Foi a escolha que os homens fizeram, que Ele é o Deus do sistema desse mundo. Satanás, em letra maiúscula Deus, com letra maiúscula, é o Deus do sistema desse mundo. A terra do Senhor, mas os homens escolheram assim, Deus parece estar lá de fora. E graças a Deus por nós que aceitamos Jesus. Amém? Em nossas vidas. Ok, nudez. Falta de roupa, frio, no inverno, etc, etc. Extremos, situações extremas. Número 6, perigo. Significa situações de ameaça, de sofrimento, ameaça de morte. Nós temos visto, todos os dias vemos na televisão. Eu tenho orado por esse país. Está na Ucrânia. Eu tenho orado por ele, porque deve ser horrível. Põe-se na posição de... Eu choro, irmão, eu choro. Como é que é possível acabar com um bloco de apartamentos assim? Não é? Se você estivesse no lugar dele, você iria entender. Mas que está aqui no bem bom, diz que ele nem ora por eles. Olha aí. Perigos. Espadas. O que é espadas? Guerra. Amém? Mortandade extrema, violência, coisa demoníaca mesmo, nem sequer é humano aquilo, é demoníaco. Coisas que têm acontecido. A Bíblia menciona aqui todas essas situações extremas, essas 7 coisas que nós lemos, que se podem levantar contra nós nessa vida, porém nenhuma delas, nem todas elas juntas, conseguem nos separar do amor que Cristo tem para nós. Mesmo ali, Cristo está a nos amar. Nós temos que ter a confiança nele. Amém? E são coisas extremas para nós, porque nós olhamos para elas, avaliamos as coisas na nossa força, vemos o que está a acontecer a outras pessoas, podem acontecer a nós, e nós ficamos assim, meu Deus, esquecemos que é o maior, que é Deus que nos dá força, nós somos umas pulguinhas só. Mas Deus está lá para nos livrar. Amém? Porque Deus não olha para a situação que você e eu temos que enfrentar na vida, Ele olha para a solução que Ele já tem, já planeou. Antes de nascermos de novo, antes de nascermos no ventre da nossa mãe, antes de estarmos no ventre, Ele já tinha plano para nós. E Ele quer que a gente ande nesse, para sermos santos e irrepreensíveis na Sua presença. Então, nada nos consegue separar do amor de Deus. Nada, nada. A única coisa que separa a mim do amor que Deus tem por mim, e mesmo assim, o amor de Deus continua sobre mim, eu digo, Senhor, eu não quero mais nada contigo, separo-me, não sei o quê, na minha voz, mas o amor de Deus continua por mim. No momento que eu pedi desculpa, perdão, paizinho, vem, abraça-me, anda cá, meu filho. Amém? Esse é o nosso Deus. Muitas vezes vivemos coisas na vida que parece que ficamos esquecidos no tempo. Parece que Deus esqueceu-se de nós. Deus, tu não estás a ver o que estou a passar? Oh Deus! Deus ouve, fala connosco, só que os nossos ouvidos ainda estão um bocadinho surdos. Deus diz, tu fizeste parvoíce na tua vida, tu fizeste escolhas, tu estragaste bênçãos que eu te dei, tu não fazes aquilo que eu te mando fazer, tu não és obediente, tu estás a colher o que tu tens semeado. Eu não me esqueci de ti, não. Eu só estou à espera que haja arrependimento, reconhecimento do erro, e arrependimento é reconhecer o erro, não tornar a fazer, certo? Amém? E vamos para a frente. Aprende comigo, filho, filha. Vem, caminha. Amém? E nós caminhamos com Deus. Muito bem. A solução vem. Por isso, Deus ama-nos.
É muito forte. Deus, o grego explica bem, mas aqui vamos falar mesmo em português. Deus ama-nos muito, além daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Olha que nós temos um cérebro, essa massa cinzenta entre as orelhas, é muito poderoso. Nós podemos imaginar coisas tremendas ou não? Nós podemos pensar em coisas tremendas, sonhar ou não? Coisas tremendas. Mas uma coisa que nós não fazemos com esse entendimento é compreender Deus, o amor de Deus que Deus tem por mim. Essa massa cinzenta aqui não tem a capacidade de poder medir o amor de Deus que Ele tem por si e por mim. Não tem. Massa cinzenta aqui fica curto-circuito. Não chega lá, não vai. E não pense muito, porque você pode queimar aqui os neurônios e não faça isso. Creia no seu coração que Deus o ama, acima de todas as coisas. Deus é por si. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Foi o que nós lemos. Olha aqui Efésios 3, 17. Efésios, já estou a terminar. Efésios 3, 17 a 21. É só mais 2 horas. Isto. Diz assim: e que Cristo, é uma oração de Paulo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Nós temos de estar cientes dele, amém? E não dos problemas. A fim de que, arraigados e fundamentados em amor, no amor dele, Deus não tem amor, Deus é amor, vos seja possível, em união com todos os santos, não são ratos de altar, santos são aqueles que aceitaram Deus, que caminham com Deus, amém? Com eles todos podemos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, um bocadinho, uma luzinha nessa vida, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo, faz curto-circuito aqui, eu não compreendo o amor. Massa cinzentinha aqui apaga-se. Que excede todo o conhecimento, o amor de Cristo. Por isso é que muitas pessoas, Deus até. Pois não. Então, massa cinzenta não tem capacidade para entenderes isso. É com o coração, é com o nosso espírito nascido de novo, que nós entendemos isso. Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar, olha aí, referindo-se a Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente, não é só um bocadinho mais, mas é infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou imaginar. Amém? De acordo com o seu poder que age em nós. Quem é o poder de Deus em nós? O Espírito Santo. Amém? A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Por isso não admira que Deus diga na sua palavra, Romanos 8, 37 a 39. São mais essas escrituras e terminamos. Diz assim, 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Por causa do nosso braço, por causa da nossa inteligência? Não. Porque Ele por causa do amor dele que Ele tem para connosco. Porque estou certo, e essas coisas aqui são os problemas da vida, adversidades na vida. Sobre essa, nós somos mais que por nós confiamos nele e Ele nos ama. Amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quase impossível perder a salvação até. Deus ama-nos. E como filhos de Deus, olha aí, mais uma. Agora é a cereja no topo do bolo. Como filhos de Deus, como filha de Deus, como filho de Deus, você e eu, somos muito especiais para Ele. Abba Pai, paizinho, né? Abba Pai. Somos muito especiais para Ele. A Bíblia diz, somos como a menina dos seus olhos. Quem toca em si, quem toca em mim, nós que somos dele, confiamos nele, é como tocar nele. Cuidado. Cuidado.
Cuidado. Amém? Somos com a menina dos seus olhos. E Zacarias 2:8. Zacarias 2:8 e terminamos. Diz assim, porque assim diz o Senhor, esta tradução, diz assim, sendo assim, declara Yahweh dos exércitos, Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós, em nós, qualquer que tocar em nós, fere a menina dos olhos de Deus. É isso que está aí? Fere a menina dos olhos de Deus. Você permite que alguém ponha o dedo no olho? Sim. Muito menos Deus. E quem tocar em si é como quem quer ferir a menina do olho dele. E Deus não vai permitir. Certo? Estamos seguros nessa vida. Não há que temer, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos gratos, Senhor. Confiantes nesse teu grande, imenso amor que tu tens por nós, Senhor. Pai, eu só oro que os homens todos possam conhecer, Pai, a verdade, Senhor. Conhecer esse amor, Pai. Porque não é o dinheiro que nos leva à salvação, porque não é a religião que nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é o amor que tu já tens por nós, quando nós ainda somos pecadores, quando nós já não temos Deus na nossa presença, na nossa vida. Senhor, o teu amor que nos atrai a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos criação tua, Senhor. E tu queres, não apenas que sejamos criação, mas sejamos filhos. Filhos. E também não nos chamas mais servos, mas chamas-nos amigos. Senhor, eu quero ser um amigo teu. Cada vez melhor amigo teu. Deus, porque nesse mundo, Senhor, tens a coisa mais fantástica. És a pessoa mais fantástica que existe, Senhor, em todo esse universo. E para mim é um grande privilégio conhecer-te, ter comunhão contigo, aprender de ti, Senhor. E saber que se tu és por mim, ninguém poderá ser contra mim. Podem-se levantar adversidades e situações, mas os dois vencemos, Pai. Eu sou a pulguinha e tu és o Deus enorme. E nós vencemos por causa do amor que tu tens por mim. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Paizinho. Em nome de Jesus. Os que amam o Senhor Jesus dizem? Amém, amém, amém.